Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui, esse pequeno vídeo, para mostrar para vocês a diferença entre os vários tipos de núcleos magnéticos que a gente usa aí como indutor em fonte chaveada ou em amplificadores classe D, ou como trafo em fonte chaveada também. Primeiramente temos três tipos de núcleos diferentes. Temos os núcleos toroidais, que são esses aqui, e temos os núcleos nesses formatos aqui, que é o núcleo EI. A palavra já diz, o nome dele já diz tudo, porque ele é formado por uma letra E e por uma letra I. Esses são os núcleos EI. Eles encaixam nessas formas aqui, por aqui, e trava por aqui. O enrolamento dele fica aqui. Essa é a janela dele. A janela é a abertura onde vai ficar o enrolamento. E essa aqui é a seção transversal do núcleo. A potência do núcleo é dada por essa perna central aqui. A potência em watts dele, que ele pode fornecer. Além do EI, temos o núcleo EE. São dois E's. EI. Esse é o núcleo EI. Eles têm a parte central aqui, quadrada, né? Em formato retangular. E temos ainda o núcleo EE, com a área central no formato circular. Agora vou mostrar para vocês uma característica desses núcleos EE ou EI, que diferencia bastante em qual tipo de aplicação que ele vai ser usado. Essa é a característica. Quando eu uno as duas peças, fica um espaço aqui no meio. Esse espaço aqui, ó. Você vê que cabe até um. Esse espaço chama-se gap em inglês. No caso, gap aí seria espaçamento mesmo, é um espaçamento que há. E tem outros tipos de núcleo que quando você fecha eles, não ficam esse espaço. As duas perninhas elas se unem. Nesse caso aqui. Esse aí aqui. Todas as três pernas se unem à chapa I. Aí não tem gap. Existem também esse ERL aqui sem gap. Ele une a perna do meio e vai unir nas outras, na outra perna do meio da outra parte. Então, para que isso? Todos esses transformadores que são formados por esse gap central aqui, eles são usados em fontes playback. Esse gap aqui serve para armazenar energia como é um transistor só, enquanto o transistor está em modo desligado, em modo off, esperando o próximo pulso para ele chavear, fica armazenada energia magnética que é transferida para a fonte não cair a tensão. É para isso que serve esse gap aqui. Esses núcleos também são excelentes para fazer indutores para classe D, porque não precisa criar o gap, você só chega aqui e enrola no carretel e já está pronto o indutor. Nesse caso aqui, esses núcleos que são fechados, nesse tipo, ou até nesse tipo também, que é o toroidal, eles são usados em fontes half bridge ou até em full bridge, que usam 2 ou 4 transistores de chaveamento. Não há necessidade de dos transistores ficarem desligados esperando a fonte ficar carregada e tal. Para isso que são usados. Esse aqui pode ser usado também como indutor. Só que para ele ser usado como indutor, você vai precisar criar um gap. Como você cria um gap? Usando um material de mais ou menos 2 milímetros ou 1 milímetro. Você vai cortar com a tesoura e criar o espaçamento dessa forma aqui. Ou mais grosso, tanto faz. Só que uma coisa que tem que ser lembrada é que quanto maior for esse espaçamento, mais o núcleo vai perder a permeabilidade magnética dele. Isso quer dizer que se com esse espaçamento aqui você precisaria de 10 volts para 10 microhenries, por exemplo,
Se você dobrar ele, você vai precisar de, suponhamos, 20 voltas. Não é relativo não, mas é proporcional. É inversamente proporcional, na verdade. O foco desse vídeo aqui é mostrar para vocês que quando você for usar um núcleo como fonte chaveada ou como indutor em classe D, nunca siga a cor do núcleo sem saber qual é a origem do núcleo. Tipo, se você comprou um núcleo em uma loja e o fabricante falou para você que ele realmente é para classe D, beleza, você pode confiar. Mas se você achou ele em uma sucata e você não entende muito, ou você conseguiu com outra pessoa e ela não sabe qual é a procedência, não é porque o núcleo é vermelho que quer dizer que ele é pó de ferro e ele é próprio para classe D. Não é porque ele é azul também, é porque ele é o melhor para classe D. Não é porque ele é preto também que ele é classe D, não. A maneira de você saber é a seguinte: ferrite toroidal é usado exclusivamente para fonte chaveada, como trafo. E pó de ferro é usado como indutor, não pode ser usado como trafo em fonte chaveada, só como indutor, ou em classe D ou em fonte chaveada. E como indutor em classe D, os melhores para classe D são o vermelho, o da coloração azul e o da coloração preta. Lembrando que tem também alguns cinza. Só que você não pode ir pela cor. Acabei de falar que não pode ir pela cor. Então, primeiramente, para saber se esse indutor é, suponhamos, o azul, temos aqui um mega indutor azul. Esse é um mega toroide azul. Como saber se ele é de ferrite ou se ele é de pó de ferro? Porque aqui do lado eu tenho uma placa de um amplificador da Taramps com 2 toroides azuis também. E quem aí entende um pouquinho já sabe que esses toroides são filtros de saída do amplificador classe D. Então eles são de pó de ferro. E esse, será que é pó de ferro? A maneira da gente descobrir é: você vai pegar um alicate de bico e vai tentar arrancar uma lasca nele aqui na lateral, com a força máxima que você tivesse, com cuidado para não machucar. Ele vai arranhar a pintura azul, a tinta azul, e vai descobrir a parte de ferrite do núcleo. Só que ao chegar na parte de ferrite, ele não consegue, o alicate, por mais que você coloque força, você pode usar toda a força do corpo, você não consegue atingir o ferrite, não consegue arrancar nada, ele lisa e o alicate sai fora. Isso aqui é pó de ferro. Se eu fosse fazer isso com esse aqui do Taramps, aconteceria o contrário, aconteceria isso, quer ver? Eu vou mostrar em outro aqui, um marrom. Você tenta, ele arranha a pintura, e se você tentar mais, ele começa a desgastar o ferrite. O ferrite não, o pó de ferro. Ele começa a arrancar pedaços no pó de ferro. Assim como eu já tinha feito aqui antes. Olha só. Precisa de força também. Só que aqui a diferença é que aqui você consegue arrancar. E você logo vê que o pó de ferro ele é mais robusto. Dá pra você ver os pedacinhos de ferro aqui. As micropartículas que formam o material. E no ferrite não tem como ver, é como se fosse um ferro, um aço mesmo, um aço único. Então essa é a maneira de você descobrir. A outra maneira é essa aí: se você tiver um indutímetro, dê 2 ou 3 voltas no material e verifique. Se ele der uma indutância alta, é ferrite. Se der uma indutância baixa, é pó de ferro. Então essa é a maneira. Tipo assim, esses dois eles são marrons, mas esse é pó de ferro e esse é ferrite. Então não posso confiar. Esse é para transformador, esse é de indutor. Tem alguns do fabricante Amidon preto que são os melhores para classe D, porque são de pó de ferro, são para indutor. E esse aqui, nesse caso aqui mesmo, é um ferrite. Ele é feito para trafo mesmo. Então
primeira regrinha é essa aí que eu falei. O verde também eu já vi alguns verdes que são ferrite, que são pó de ferro, são usados em classe D. Então nunca confie na cor do material. Beleza, galera? Falou, obrigado.